Nós vamos falar hoje sobre um tempo de transição. Mas antes queria lembrar os irmãos do que nós falamos na semana passada. Tivemos uma queda de energia, quebrou um pouco a nossa gravação, mas conseguimos uma edição, tem lá, dá para ser entendido. Se você não estava aqui na semana passada, não esteve aqui, você pode ouvir esse sermão. A justiça divina, nós falamos como ela se manifesta através de uma intervenção real na história, a partir da invasão babilônica de fato, através de condições distintas para o fiel e de uma promessa gloriosa de livramento, de salvação, como nós vimos. No capítulo 40, meus irmãos, nós vamos ver como é que as coisas ficaram depois da invasão babilônica. É um momento de transição, por isso nosso tema, um tempo de transição. A gente quer entender o que está acontecendo aqui, mas o texto precisa fazer sentido para nós hoje. Se ele ficar só lá, não vai fazer muito sentido. Ele tem que fazer sentido para a nossa vida hoje. Então a palavra de Deus, a narrativa profética é a realidade do momento, mas ela fala ao nosso coração e às vezes aponta coisas para frente. Então esse período depois do 39, da invasão babilônica, é um momento de transição daqueles que ficaram em Jerusalém, um quadro terrível, um quadro de dificuldade, de tumulto. Algumas pessoas estavam fora de Jerusalém, souberam que Gedalias havia sido feito governador, voltaram para Jerusalém nesse momento. Algumas pessoas voltaram com um bom desejo, outros voltaram com desejos estranhos ou com pensamentos não muito adequados para aquele momento. E é um momento de turbulência, é um momento difícil. Muita coisa está acontecendo nesse momento, quando de fato o reino de Judá passa a ser uma província do Império Babilônico. Esse império coloca um governador e deixa algumas pessoas ali. Então o capítulo 40 vai nos mostrar isso e outras coisas que nós vamos ver. Por isso é um momento de transição. O que é uma transição? O reino de Judá estava vivendo um momento novo. Algumas pessoas foram levadas para a Babilônia, outros ficaram ali. O que seria uma transição para nós hoje? A gente podia exemplificar de várias formas, né? Quando você casa, é uma transição. Você sai da sua casa e vai para a sua casa. É tudo novo. Você está construindo uma família. Quando você tem o seu primeiro filho, é uma transição. Você dorme pouco, quase não dorme. Muitos irmãos aqui experimentam isso, estão experimentando, e alguns vão experimentar, não é? Cada dia a gente ouve uma notícia que alguém está esperando um bebê. É uma transição. Você muda de emprego, é uma transição. Você muda de cidade, é uma transição. Você muda de país, é uma transição. Então, na experiência de nossa vida, existem muitas transições. E o povo de Judá estava vivendo esse momento, sobretudo quem ficou ali em Jerusalém. Então, transição é um ato ou efeito de transitar, mudança de um estado, de um assunto, de um tratamento para o outro, passagem. Mas a gente pode exemplificar na vida prática esses momentos que eu falei agora, esse tempo de transição. No tempo de transição que você está vivendo e que o povo de Judá estava vivendo, algumas coisas deveriam ser observadas. Então nós estamos hoje aqui tentando observar o que aconteceu ali, que a gente pode tirar como caminhos nesse momento da transição. E como que a gente pode fazer hoje também, se nós estamos vivendo um momento de transição. Amém, irmãos? É isso. Então a primeira coisa que a gente pode dizer a partir do texto, você está com o texto aberto aí do 40, a partir do verso 7, é que um tempo de transição precisa ser vivido com bons conselhos. Se você mudou, se você está vivendo um momento novo, você tem que estar atento a bons conselhos. A gente poderia dizer conselhos sábios, porque a mudança, então pode desestabilizar. Aquele era um momento difícil que o próprio Gedalias estava vivendo, colocado como governador. Lembram bem que Zedequias foi o último rei de Judá, e agora Gedalias está ali, vai viver um tempo muito curto. O texto diz, o verso 7, assim: havia comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto com os seus soldados. Eles ouviram
que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias, filho de Aicã, ou Aicão, depende da sua... Esses nomes variam conforme a tradução, governador de Judá, e o havia encarregado dos homens, das mulheres, das crianças, dos mais pobres da terra, que não tinham sido deportados para a Babilônia. Então foram até Gedalias em Mispá. Ismael, guarde esse nome, filho de Netanias, Joanã, guarde esse nome, e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, que não é o esposo da Elizabeth, filho de Tanumete, os filhos de Efai, de Netofate, e Jazanias, filho de Maacatita. É um nome engraçado, né? Juntamente com os seus soldados. Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, fez um juramento a eles e aos seus soldados: não temam sujeitar-se aos babilônios, estabeleçam-se na terra, sujeitem-se ao rei da Babilônia, e tudo irá bem para vocês. Eu mesmo permanecerei em Mispá para representá-los diante dos babilônios que vierem a nós, mas vocês façam a colheita das uvas para o vinho, das frutas, das olivas para o azeite, ponham o produto em jarros, vivam nas cidades que vocês ocuparam. Então o texto está dizendo para a gente que houve a notícia espalhou de que Gedalias agora era o governador colocado pelo poder babilônico. Muita gente volta para Jerusalém, e quando esse povo se reúne ali, nós temos conselhos da parte do governador. É bom lembrar que Gedalias faz parte de uma linhagem, o seu pai, o seu avô, de um grupo mais afinado com Jeremias. É um grupo que, inclusive, o seu avô viveu no tempo do rei Josias, que foi um bom rei lá no começo do ministério de Jeremias. Esse povo está voltando, e agora temos aqui as primeiras instruções para quem estava e para quem estava voltando, nesse restabelecer da terra ali, nesse processo inicial e nessa transição. Então nós temos no verso 8, os componentes do grupo que foram a Gedalias, que nós mencionamos os nomes, não é? E no verso 9 e 10, nós observamos algumas instruções bem diretas, naquele momento de transição, o que deveria ser feito. Eles deveriam se sujeitar aos babilônios, como Jeremias já havia falado. Agora é um outro momento, porque a invasão já tinha acontecido. Deveriam ficar na terra, deveriam fazer a colheita, e eles seriam apresentados aos babilônios. O governador disse que ele ia resolver isso, para eles não terem medo desse momento, porque ele ia fazer essa ponte com os babilônios, porque há um grupo de fora vindo. Qual é a consequência positiva? Diz o texto no verso 9: tudo iria bem, ficaria bem, tudo ficaria bem. Então, é importante que no momento de transição da vida da gente, ou da família da gente, a gente ouça bons conselhos, e que esses conselhos sejam levados a sério. Porque às vezes a gente recebe coisas boas, conselhos bons, sábios, e a gente não ouve bem esses conselhos, ou não guarda no coração. Gedalias, ele está dando um bom conselho: nós vamos fazer isso, nós vamos caminhar bem. Se fizermos tudo isso, o verso 9 diz: tudo vai ficar bem. Então ele fez questão, reunindo esse grupo, de trazer essa orientação naquele momento de transição. Conselhos bons nesse momento, que foi um momento difícil, de turbulência, não fácil, terrível até. Já disse, se você ler o livro de Lamentações, você vai ver o quadro que foi essa invasão. Por isso, meus irmãos, para nós precisamos responder hoje que tipo de conselho nós estamos ouvindo nos vários momentos da vida da gente. Que tipo de conselho a gente está ouvindo quando de repente a nossa vida está indo por uma direção, ou uma tomada de decisão, ou você chegou a um patamar, numa situação, você está ouvindo que nesse momento de transição é preciso ouvir bons conselhos. Na tradição de livros de sabedoria, como Provérbios, até Salmos também, em algum momento, nós temos vários conselhos sábios, que, se observados, diz o texto lá, Provérbios 12, 15, 13, 13, 15, 12, fala dos bons conselhos, o que esses conselhos podem trazer.
porque são importantes. Se você está vivendo um momento de mudança em sua vida, fique atento no que você está ouvindo. É importante isso. Nós estamos vivendo, todos nós, um momento de transição, quando nós estamos vivendo um novo ano, no começo do ano 2020. Um novo ano é um momento de transição. Que tipo de conselho nós estamos ouvindo? O governador Gedalias reuniu todo mundo e disse: olha, vamos fazer isso aqui. Estava dando uma direção, e aquela direção era uma direção boa. Aquela direção era a direção que precisava ser ouvida. Então, para nós hoje é importante respondermos isso. Que tipo de conselho nós estamos ouvindo? E de quem nós estamos ouvindo? Qual é a fonte desse conselho? Isso é importante. O que essa pessoa, como essa pessoa que traz conselho para você vive, que tipo de vida ela vive e que peso ela tem no reino de Deus. Se for conselhos bons, orientados por Deus, você tem que acatar, porque isso vai fazer diferença ao longo da sua vida, não só nesse momento de transição, mas ao longo da sua vida. Então, no momento de transição, precisamos de bons conselhos. Amém, irmãos? Segundo, um tempo de transição também precisa ser marcado pela organização. Organização ou reorganização. Organização ou reorganização. O texto vai nos dizer, a partir do verso 11 e 12, que judeus de Moabe, Amon e Edom regressaram também. Olha só o que diz lá. Todos os judeus que estavam em Moabe, em Amon e Edom, em todas as outras terras, ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente em Judá, e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, governador sobre eles. Então voltaram de todos os lugares para onde tinham sido espalhados. Vieram para a terra de Judá e foram até Gedalias em Mispá. Fizeram uma grande colheita de frutas de verão e de uvas para o vinho. Jeremias 40, 11 e 12. Então, além daquele grupo, algumas forças militares que estavam fora, que regressaram, o texto está nos dizendo que esse grupo está voltando também, de Moabe, de Edom. Então é o momento de organizar o grupo que tinha ficado, aqueles grupos militares que estavam fora, que voltaram, e agora também esse grupo, judeus que estavam em Moabe, Amon e Edom, 3 lugares. É um momento de organização. E conforme o texto está nos indicando, estava tendo pelo menos uma proposta de organização do governador Gedalias, tentando organizar as coisas ali. Então, nos momentos de transição, nós devemos nos cuidar para que a nossa vida não se desorganize. Às vezes a gente vê pessoas, por exemplo, é um espelho disso aqui, é um exemplo disso aqui. Às vezes as pessoas vivem muito bem perto da sua família, e quando elas mudam, elas vão para outro país, elas parece que perdem um pouco o foco daquilo que elas tinham como família, ou como aprendizado familiar, e elas se perdem um pouco em suas vidas. Isso é estranho. Então, nós devemos ter cuidado no momento da transição, para que a nossa vida não se desorganize. Ela precisa ser organizada, ou reorganizada, ou repensada. Por isso, meus irmãos, o governador estava tendo um grande trabalho para organizar esse povo todo, os que ficaram e os grupos que estavam vindo de fora, com uma proposta boa de organização, plantio. Nós temos um momento aqui agrícola, não é? Então é plantio, é se organizar, estava tentando organizar. Por isso, nós precisamos observar, nesses momentos variados da nossa vida, como nós estamos fazendo. Porque os momentos de transição são momentos especiais, e nós devemos ter o devido cuidado para organizar a nossa vida, para não deixarmos que a nossa vida entre num processo, seja de declínio espiritual, de desorganização moral, desorganização de todo tipo, e nos perdermos no meio do caminho, naquele momento da mudança. Era isso que Gedalias estava fazendo, tomando esse cuidado, organizando as coisas. Por isso, as questões que nós devemos responder aqui nesse ponto, meus irmãos, é quando nós estamos vivendo os nossos momentos de transição, nós estamos nos associando com quem? Quem nós estamos buscando? Nós estamos associando, nos associando.
nesse tempo de mudança, quais são as pessoas que nós estamos ouvindo? É um tempo que precisava ser organizado. Se você está vivendo um momento aí de mudança, precisa tomar cuidado para que você não estrague a sua vida, não tome decisões erradas. Ouça bem, ouça conselhos sábios e organize a sua vida. Esse era o desejo de Deus para aquele povo que estava lá e para os 2 grupos, ou 3 ou 4 que voltaram para Jerusalém, para aquela reorganização. É um momento de transição, vamos nos organizar ou reorganizarmos. Por isso, a organização faz toda a diferença em momento de transição, sobretudo para nós que queremos ouvir a voz de Deus. Então, se você está vivendo um tempo de mudança, ouça a voz de Deus, organize a sua vida e não se perca no meio do caminho. Era isso que o governador estava fazendo, tentando fazer. Amém? Terceira coisa que nós podemos ver aqui é que um tempo de transição precisa ser enfrentado com precaução. Precaução. Nós chegamos agora num momento difícil. Olha só o verso 13. Vigilância, precaução. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto foram até Gedalias em Mispá e lhe disseram: você não sabe que Baalins, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matá-lo? Mas Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Então Joanã, filho de Careá, disse em particular a Gedalias, chamou o governador em particular e disse em Mispá: irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, e ninguém ficará sabendo disso. Por que deveria ele fazer que os judeus que se uniram a você, olha só, sejam espalhados e o remanescente de Judá seja destruído? Mas Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá: não faça uma coisa dessas. O que você está dizendo sobre Ismael não é verdade. Gedalias mostra seu caráter aqui. Um homem íntegro, sem maldade em seu coração, né? Ele não está acreditando nessa possibilidade que Ismael, que estava naquele grupo, que regressa, tinha o desejo, por interferência de um outro rei, de matá-lo. É importante dizer que Gedalias recebe essas pessoas como anfitrião. E no contexto bíblico antigo, o anfitrião ele tinha o dever de proteger quem estava em sua casa. Nós lembramos do Salmo 23, nós só lembramos do bom pastor. Mas no Salmo 23 nós temos 2 figuras, o bom pastor e do anfitrião. Preparas uma mesa perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo. É a figura do anfitrião no Salmo 23, daquele que protege quem está em sua casa. Gedalias então, ele tem a responsabilidade, como era a tradição, de proteger aquelas pessoas que estão ali, que ele está recebendo como amigos. E ele não estava levando em consideração a possibilidade de ser morto por aquelas pessoas que ele estava recebendo bem. Por isso, ele não acredita em Joanã nessa possibilidade, e o texto disse: não faça uma coisa dessas, o que? Não mate esse homem. Ele não estava assinando embaixo aquela atitude maldosa, que poderia ser naquele momento, para ele, Gedalias, ele não autoriza, ele é um homem correto, e ele não acredita que Ismael fosse capaz de tirar a vida dele. Então o texto nos dá conta que Joanã tinha essa informação sobre Ismael, que protegeria o governador Gedalias, e ele não levou em conta essa informação, que Ismael estava ali para matá-lo, embora de sangue real, quando nós vamos ver o texto, ou em algumas traduções de linhagem real, mas Ismael, esse homem, não tinha uma alma real, né? Ou um espírito real. Ele tinha um sangue real, ele tinha uma posição, mas ele não estava vivendo de acordo com a vontade de Deus para aquele momento. As possibilidades são assim variadas desse sentimento de vingança de Ismael para com o governador Gedalias, porque sendo ele da casa real, talvez ele esperasse que ele fosse escolhido para ser governador de Judá, e não foi. Uma outra possibilidade também
hostilidade para com Gedalias é de que o poder babilônico destruiu tudo, e Gedalias estava como governador aceitando aquilo. Na cabeça dele poderia ser isso. O fato é que o texto informa no verso 14 que o rei dos amonitas havia enviado Ismael para matar o governador Gedalias. Aquele era um momento de transição, não só para quem estava chegando, mas para o governador também. E no momento de transição nós devemos atentar, e como nós estamos vendo aqui essa grande lição, nós devemos enfrentar esse momento com muito cuidado com a nossa vida, porque nós queremos viver para a glória de Deus. Enquanto Gedalias procurava organizar as coisas em Judá, Ismael, esse homem da linhagem real, de sangue real, que não tinha alma real, tinha desejos malignos e maus em seu coração. Enquanto Gedalias estava ali focado na unidade do povo, isso que causou a preocupação em Joanã. Olha, eu vou resolver esse problema para você, porque ele vai desestabilizar aqui. Enquanto Gedalias está, meus irmãos, focado na unidade do remanescente de Judá, Ismael estava focado na conspiração. Os historiadores dizem, não dá para a gente cravar, que a liderança de Gedalias foi apenas assim alguns meses. Alguns acreditam que sejam mais de um ano, mas pelo texto nós lemos alguns meses que ele ficou como governador, morto numa conspiração. Mas enquanto Gedalias então não quis acreditar, um coração puro, na ameaça de Ismael, esse homem estava arquitetando um plano para tirar a vida dele. Meus irmãos, nos momentos mais variados que a gente vive, a gente tem que ser prudente, como as serpentes, como disse Jesus, e simples como as pombas. Jesus mesmo nos disse, e a gente sempre procura fazer uma ponte com Jesus, achar uma estrada para Jesus, senão o texto não faz sentido. Jesus disse para vigiar e orar. Gedalias era um homem de caráter, um homem correto, mas ele não tomou os devidos cuidados aqui, na transição que todo mundo estava vivendo, e que ele estava vivendo também. E ele estava para sofrer, perder a vida, porque ele não teve a precaução devida. O verso 41, de 1 a 3, vai nos dizer assim: no 7º mês, então nós temos meses aí, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era de sangue real, ou da família real, e tinha sido um dos oficiais do rei, foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, levando consigo 10 homens, enquanto comiam juntos. Aquilo que eu falei, você recebe na casa, é anfitrião. Enquanto comiam juntos, ele jamais esperaria isso de quem ele estava recebendo. Ismael e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e feriram a espada Gedalias, filho de Aicã, neto de Saifã, matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, bem como os soldados babilônios que ali estavam. Então olhe só, ele não só matou o governador, matou os judeus e alguns dos soldados babilônios. Ele cumpriu o que tinha planejado. O governador havia sido alertado, não levou em conta, e esse plano arquitetado aconteceu. Enquanto comiam juntos, verso 1 e 2, ele foi com 10 homens, e ele perdeu a vida ali. O texto nos diz, pelas informações de Joanã, que Ismael veio mandado por um rei fora do reino de Judá. Esse homem que é de sangue real tinha um mentor que não era do rei real. Você está pegando o mistério aí? O cara era da casa real, mas ele tinha um mentor que não era esse cara que deveria ser ouvido. Esse rei Baalins, que fez a cabeça de Ismael contra o governador Gedalias. Então ele teve alguém que o ajudou nesse plano, incentivou nesse plano. Ele teve um mentor que ele escolheu o que ele queria. Ao longo da vida da gente, a gente tem que tomar cuidado com isso. Por isso que é importante os bons conselhos, por isso que é importante a precaução, por isso que é importante tudo isso que nós estamos vendo aqui, o cuidado. Esse homem
que era da família real, do povo de Judá, estava ouvindo uma outra pessoa que não tinha os princípios do reino de Deus. É importante a gente avaliar ao longo da nossa vida quem a gente está ouvindo. E de repente você está sendo mentoreado por alguém que não é capaz, pelo menos no crivo da palavra de Deus, trazer alguma coisa para você, a não ser prejudicar a sua vida, como nós vimos aqui. Não basta ter sangue real, não basta ser filho de rei, não basta dizer que é um cristão apenas, não basta ser membro da primeira igreja batista seropédica, se sua vida não está afinada conforme Deus quer. Amém, irmãos? Ismael era um homem da casa real, tinha o título, mas estava sem discernimento real, sem discernimento divino. É o que acontece com muita gente em vários momentos, em momentos de transição. Mas se a gente parasse aqui, a gente já podia dizer que foi uma atitude terrível de Ismael, naquele momento que Gedalias não teve a precaução devida, perdeu a sua vida. E parece que isso já foi terrível, mas o texto, no capítulo 41, de 4 a 10, nos dá conta de outras coisas terríveis que ele foi capaz de fazer. Olha só, acompanhe comigo 41, 4. 41, 4 a 10, vamos ler ali. No dia seguinte ao assassinato de Gedalias, você está compreendendo aí? Antes que alguém o soubesse, 80 homens que haviam rapado a barba, rasgado as suas roupas e feito cortes no corpo, vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, trazendo oferta de cereal e incenso para oferecer no templo do Senhor. Então essa turma está vindo também sem saber o que está acontecendo. Verso 6, Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para encontrá-los, para receber esse pessoal, chorando enquanto caminhava. Cara, é fera. O Ismael, diz o texto aqui, meus irmãos, está chorando, enquanto caminhava de encontro a esse grupo que está chegando. Quando os encontrou, disse: venham até onde se encontra Gedalias, filho de Aicã. Mentiu, porque o Gedalias já estava morto. 7. Quando entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele, os mataram e os atiraram numa cisterna. O verso 8 diz assim: mas 10 deles disseram a Ismael: não nos mates, temos trigo e cevada, azeite e mel escondidos no campo. Então ele os deixou em paz e não os matou com os demais, poupou estes 10. Verso 9 diz: as cisternas na qual ele jogou os corpos dos homens que havia matado, juntamente com os de Gedalias, tinha sido cavada pelo rei Asa para defender-se de Baazã, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu aquela cisterna com os corpos. O cara é ruim mesmo. Ismael tomou como prisioneiros todo o restante do povo que estava em Mispá, inclusive as filhas do rei, sobre as quais Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, havia nomeado Gedalias. É quebra-língua o nome desse cara aqui. Filho de Aicã, governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu para o território de Amon. Então, o texto nos dá conta que esse homem Ismael, depois de matar o governador Gedalias, os judeus que estavam com eles ali, e o grupo de soldados babilônios, também vai matar esse grupo que está vindo com um coração bom, voltando para fazer uma oferta para o templo. Finge que está chorando, finge ali se humilhar, engana esse grupo também, mata esse grupo, leva o pessoal, o restante, matando, jogando numa cisterna, aprisionou, verso 10, algumas pessoas. Uma situação terrível, a gente olhando aqui. O que já tinha acontecido da invasão babilônica foi terrível. Esse quadro agora estava sendo um quadro terrível. Por isso, meus irmãos, num tempo de transição, é preciso ter precaução e vigilância para que as coisas caminhem bem com a nossa vida. A gente precisa saber com quem a gente está andando, o que a gente está ouvindo, e está pedindo a Deus discernimento espiritual. Gedalias, com o seu coração bom, estava ali, aceitou uma convivência e perdeu a sua vida.
porque não ouviu e não acreditou num conselho, num alerta. Então nós devemos estar atentos em relação a isso. Então, a última coisa que a gente percebe aqui é interessante. Um tempo de transição também, ele precisa ser uma oportunidade, para marcar a vida de outras pessoas. Mesmo que ao longo da vida a gente encontre gente que marca a vida das outras pessoas com ódio, com falsidade, com falta de caráter, você escolhe marcar a vida das outras pessoas pela integridade, por ser usado por Deus, para libertar pessoas, para falar em nome de Deus. Um tempo de transição é um tempo de mudança que Deus quer usar a sua vida ainda. Amém, irmãos? Um tempo de mudança, a gente está atento para as oportunidades que Deus está nos dando para a gente ser canal de bênção. Olha o que acontece aqui. Quando você lê o capítulo 41 assim, sem tomar conhecimento, eu estou fazendo questão de explicar para você entender que é um texto difícil, mas a gente está contando uma história, fica melhor. Quando a gente diz que o tempo de transição é uma oportunidade para marcar a vida de outras pessoas. Então Deus tira você daqui e bota você ali para marcar a vida de pessoas. Se Deus leva você de um emprego para o outro, você está atento. Deus quer usar você. O verso 11 do 41 diz assim, esse nome precisa ser guardado, positivo, como bom exemplo. Quando Joanã foi aquele que falou com Gedalias, olha, Ismael veio para te matar. Quando Joanã, filho de Careá, porque estava tudo às escuras, estava tudo encoberto, lembra? Essas mortes. Quando Joanã, filho de Careá, verso 11 do 41, e todos os comandantes do exército que com ele estavam, souberam do crime de Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, convocaram todos os seus soldados para lutar contra ele. Eles o alcançaram perto do grande açude de Gibeon, quando todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro, ele matou todo mundo, e quem ele não matou levou prisioneiro. Viu Joanã, quando aquele povo, olha só irmãos, a Bíblia tem que ser lida com atenção para fazer sentido. Quando todo o povo, verso 13, que Ismael tinha levado como prisioneiro, viu Joanã, filho de Careá, e os comandantes do exército que estavam com ele, que diz o texto? Alegrou-se. Alegrou-se. Que coisa bonita que está aqui na palavra de Deus nesse momento. Todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro de Mispá se voltou e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, e 8 dos seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o território de Amon. Ele foi lá para o seu mentor, de sangue real, mas não de caráter real. O que nós estamos vendo aqui, meus irmãos, que no momento de transição, a gente tem que estar atento, percebendo como a gente pode marcar a vida das pessoas, marcar a alma das pessoas. Joanã se juntou naquele momento para trazer libertação àquele grupo de oprimidos ali que estavam presos, solicitou ajuda para fazer o bem. E como diz o texto, quando aqueles oprimidos que estavam com Ismael viram esse homem, eles se alegraram. Uma pergunta básica nós temos que responder, não é? Muito embora tem gente que possa não gostar de você por razões que você não saiba nunca vai saber, não é? Mas quando as pessoas se relacionam com você e olham para você, elas se alegram ou elas se entristecem? Como que elas reagem? O povo, ao ver aquele exército liderado por Joanã, se alegrou. Por que se alegrou? Porque eles estavam sendo oprimidos ali por aquele homem mau, de sangue real, chamado Ismael. Então, Joanã se juntou ali para fazer diferença, para trazer libertação, para trazer alegria ao coração de outras pessoas. Ele foi usado por Deus naquele momento, aproveitou aquele momento para libertar aquelas pessoas cativas. Quando a gente fala nisso, eu lembro de Jesus. O profeta Isaías disse, né, o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus disse, isso se cumpriu em mim, eu estou aqui também. É o itinerário divino.
Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Jesus, o mesmo itinerário de Jesus nós devemos ter, libertar os oprimidos. E Joanã está sendo usado por Deus para trazer libertação. Ao longo da nossa vida a gente vai ver muita gente escolhendo oprimir, seja ímpio ou não. Nós devemos escolher libertar. Alguns vão escolher desorganizar as coisas, nós devemos escolher unir. Alguns vão escolher quebrar relacionamentos, nós vamos escolher, vamos caminhar. Alguns vão escolher fomentar o ódio, mas nós, do lado de Jesus, não é? Nós temos que procurar a paz, senão nós não vamos ser discípulos de Jesus. Mesmo encontrando muita gente fomentando o ódio, nós devemos fomentar a paz. Do contrário, nós estamos distantes da vida de Jesus, que é o príncipe da paz, é o rei da paz. Os filhos de Deus devem aproveitar então a oportunidade. De alguma maneira esse homem Joanã, nesse final de capítulo, mostra uma atitude interessante que nós devemos parar para pensar naquele momento de transição, que para ele também era de transição, quando ele regressa com os outros. Por isso, meus irmãos, o tempo de transição é uma oportunidade para a gente marcar a vida de outras pessoas. A pergunta hoje é: eu estou marcando a vida de outras pessoas? De que maneira eu estou marcando a vida de outras pessoas? Você pode marcar a vida de alguém indo pelo caminho de Ismael aqui, como o texto está nos dizendo. Ele marcou pela maldade, pela traição ao seu próprio povo. Mas o texto diz no verso 16 que Joanã se levanta com um grupo para fazer o bem, para marcar a vida das pessoas, para trazer libertação à vida das pessoas. Que coisa bonita, meus irmãos, e como a gente aprende com a palavra de Deus. Esse é um momento de transição. Qual é o seu momento? Como você está vivendo hoje? E quais são as atitudes que você está tomando? Deus convida você a marcar a vida de outras pessoas, deixar um exemplo bom, trazer uma palavra, a oportunidade para marcar. E aqui a gente pode dizer, seja no momento de mudança ou não, você é convidado por Deus a marcar a vida de outras pessoas. Jesus é o nosso exemplo, Ele marcou a vida de muita gente. Amém, irmãos? Por isso, aprendemos 4 coisas aqui, no tempo de transição. Primeiro, esse tempo de transição precisa ser vivido através de bons exemplos, com bons exemplos, não é? Bons conselhos, perdão. Eu tenho que atentar aí o que eu estou ouvindo. Você vai ouvir muita besteirinha, então isso você tem que tirar. Tem que ouvir coisas boas, coisas de Deus, de homens de Deus, de mulheres de Deus. Seja qualquer mudança que você esteja vivendo ou vá viver, tem que ouvir bons conselhos. Você é filho de Deus. Segundo, o momento de transição precisa ser marcado pela organização. Então você não vai mudar de vida, tomar uma decisão para bagunçar a sua vida. Tem gente que muda e bagunça a sua vida. Tem gente que muda de bairro e bagunça a sua vida. É inacreditável. Nós devemos estar atentos à mudança, experimentarmos a mudança com organização. O tempo de transição precisa ser enfrentado com precaução, com cuidado. Veja onde você está pisando, vê com quem você anda, para que você vá bem e você permaneça no caminho de Jesus, glorificando o nome de Deus. Por último, um tempo de transição, ele precisa ser uma oportunidade para marcar a vida das pessoas. Deus vai colocar pessoas em sua vida para você marcar, para você ser bênção, para você trazer uma palavra de Deus. É isso, é a oportunidade para marcar a vida das pessoas. Como que nós estamos agindo em nossos momentos ao longo da vida? Essa é a pergunta que fica para um texto tão distante da nossa realidade hoje, 2020, mas um texto que fala ao nosso coração. Aquele era o momento do povo, do remanescente de Judá. E essas coisas todas nós podemos visualizar aqui, e Deus quer ministrar ao nosso coração ainda outras coisas, basta que o nosso coração esteja aberto, mas que possamos ouvir bons conselhos, possamos organizar a nossa vida, que nós possamos ter uma vida de vigilância e marcar a vida de outras pessoas com o amor do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe. Feche seus olhos enquanto os irmãos vão vir aqui da música.
Esteja em oração, não saia ainda, estamos caminhando para o final. Esteja orando. Eu não sei, mas talvez essa palavra tenha falado do seu coração de algum momento, algum ponto desse. Talvez alguém aqui esteja vivendo um momento de mudança em sua vida, um momento de transição, e Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra. Deus trouxe você aqui para ouvir essa palavra, para ouvir sobre bons conselhos, para ouvir sobre organização da vida, para ouvir sobre vigilância, para ouvir sobre o que você pode fazer para marcar a vida de alguém. Deus trouxe você para trazer uma palavra nessa noite, nesse final de domingo. Talvez você ache que você não está vivendo nada de novo. Como eu disse, a vida é nova, cada dia é uma oportunidade para a gente viver, é um ano novo, é um mês novo, são oportunidades novas, é uma segunda-feira que vem nova, é um domingo novo. Mas também para muitos aqui seja um trabalho novo amanhã, uma empresa nova, uma decisão, um curso novo, um novo relacionamento. E você precisa estar atento ao que Deus nos falou aqui, é um momento de transição. E a palavra de Deus é viva e eficaz, você precisa caminhar nessa direção para ser abençoado. Para que você não jogue fora a sua vida no momento de transição. Que a transição seja qualquer que seja em sua vida, hoje, não faça você andar para trás, deixar os caminhos de Deus, deixar a palavra de Deus, mas pelo contrário, que ela seja um instrumento, uma oportunidade de você ser ainda usado de uma forma maior nas mãos do Senhor, amém?